Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, Deus fiel. Vamos orar, irmãos? Vamos orar em nome de Jesus, em nome de Jesus, vamos orar. Jesus, 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 vem cá orar, pastor Jorge, pela palavra nesse momento, em nome de Jesus. Fala Jesus, irmãos. Não é Jesus, é Jesus. Fala Jesus. Ele é o poder da salvação. Amém. Deus amado, Pai eterno, aqui está, Senhor, o teu servo. Usa mesmo o pastor Daniel nesta manhã para as nossas vidas. Pai, que esta palavra, Senhor, seja como semente lançada pelas tuas mãos, Pai, em boa terra. Senhor, em nome de Jesus, nos prepara mesmo para ouvir esta palavra. Senhor, capacita, Senhor, o pastor Daniel, que ele seja usado pelo teu Santo Espírito nesta manhã. Senhor, guarda tudo que é dele, guarda a família dele, Pai. Guarda, Senhor, este ministério. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que esta palavra nesta manhã possa ser o alimento necessário para as nossas vidas, Pai. E nós te agradecemos. Te agradecemos porque estamos aprendendo a tua palavra, Pai. Estamos ouvindo a tua voz, Espírito Santo. Guarda, abençoa. Usa mesmo o teu servo nesta manhã. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus, louvado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? Nessa manhã quem estaria ministrando a palavra era o pastor Alessandro, até que ele foi surpreendido por uma situação ontem. Ontem a tia dele de 50 anos sofreu um infarto fulminante e veio à morte. E ainda assim ele falou assim, olha, está marcado para eu ministrar a palavra amanhã, mas se for cremar o corpo na parte da tarde, eu vou ainda ministrar a palavra de manhã. Mas não ocorreu, está sendo agora nessa manhã, então vamos orar de novo, amém? Orar de novo, pastor, orar de novo, não pela vida que se foi, né, tão jovem, porque 50 anos ainda é jovem, não é? Amém? Quantos de 50 no nosso meio aqui, hein? Ou com mais de 50, oh, glória. Vamos orar então pela família, em nome do Senhor Jesus, para que o Senhor possa derramar sim um consolo sobre a família, porque a separação, quando há separação ainda mais assim brusca dessa forma, a gente fica meio que, a família fica meio que inconformada. Às vezes a pessoa passa também essa culpa da perca, passa a culpa da perca para o Senhor, para Deus, e Deus ele não mata ninguém, né? Na verdade o Senhor ele veio para dar vida e vida abundante. Nós que fazemos algumas atrocidades, algumas coisas erradas na nossa vida e partimos às vezes cedo, né? Então ou o inimigo das nossas vidas que prepara situações e a gente acaba caindo e acaba morrendo, né? Morrendo cedo. Fala para o seu irmão assim, se você não vigiar, você morre cedo. E se morrer cedo, fala para ele assim, se morrer cedo, com o Senhor, você terá vida eterna. E isso é gratificação para as nossas vidas, amém? Isso é o que nos traz alegria, isso é que nos traz a felicidade. Então vamos orar pela família, em nome de Jesus. Papai querido, Deus santo, Deus bendito, Deus eterno, o Senhor que é o Senhor da vida, que deu a vida, Senhor amado, a todos nós, que nos gerou, Senhor amado, no ventre materno. O Senhor sabe, Senhor amado, que nós não estamos prontos, Senhor, para perder, Senhor amado, nosso ente querido, ou amigos que seja, Senhor. Não estamos prontos, Senhor, mas diz a sua palavra, Senhor amado, que nós refletimos mais e ganhamos mais quando nós vamos num velório do que numa festa, porque no velório nós refletimos sobre a vida, Pai.
Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos a Ti, Senhor, para que o Senhor, Espírito Santo de Deus, vai de encontro, Senhor amado, aos familiares, aos parentes, Senhor amado, em nome de Jesus Cristo, aos filhos, Senhor, vai de encontro, Senhor amado, abraça, Espírito Santo de Deus, envolve, Senhor, consola, Senhor amado, porque o Senhor é o Consolador que o Pai nos enviou, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós pedimos a Ti, Senhor, visita essa família, Senhor, e supre, Deus, toda necessidade, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. E aí sobrou para o pastor Daniel, né? Aí ontem à noite, ainda liguei para um outro pastor, mas aí não deu certo, e aqui estamos, para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Amém? Então, nessa manhã, nós vamos aprender sobre 3 verdades que não podemos esquecer. Eu não precisava colocar tudo aí não, irmão, mas já colocou? Não, né? Amém. Só escreveu só o título? Tá bom, muito obrigado. Está muito eficiente esse menino, né? 3 verdades, então, que não podemos esquecer. E aí tem algumas verdades. Lá no livro de João 8:32, diz assim que conhecereis e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. A pastora Lúcia orou aqui sobre a palavra, sobre o conhecimento da palavra, sobre os fatos que aconteceram nessa semana, que não foram poucos fatos, que deixou a gente meio que meu Deus, o que está acontecendo? 2 situações, uma atrás da outra. Os meninos de Suzano e as pessoas lá dentro da mesquita, as 48 pessoas. Então, assim, são atrocidades, são situações que acontecem que nos deixam assim, o que está acontecendo com esse mundo? Mas aí ela falou sobre o quê? Ela falou sobre a palavra de Deus, que é a palavra que liberta, que é a palavra que salva, que é a palavra que traz renovo para as nossas vidas. Por isso diz a palavra do Senhor no livro de João 8:32, e conhecereis a verdade. O que é a verdade? A verdade é a Escritura, é o que foi deixado para mim e para você. Essa Escritura foi deixado para mim. Agora a Escritura, ou testamento, que fica na gaveta e você não tem o conhecimento dele, de que adianta? Às vezes alguém deixa um testamento para você em vida, a pessoa vai partir, mas deixa um testamento deixando uma herança aí de 1 milhão para você. Na conta tal, assim. E dá o local aonde você tem que pegar esse 1 milhão. E você tem o testamento na mão, lá na gaveta. Está lá na sua gaveta o testamento. Mas o testamento está lá na gaveta, você só vai ter conhecimento do que está no testamento se você fizer o quê? Se você ler o testamento. Se você entender o testamento. Então as verdades do Senhor, nós só entenderemos se nós lermos o que está aqui no testamento que Ele deixou para nós. Se nós não lermos, nós não vamos saber o que é que o Senhor deixou para nós. E muitas vezes, pastor, mas eu ouço muitas pregações, eu canto muitos louvores. Agora essas pregações que você está ouvindo é de um pastor. E como você vai saber se essa verdade que ele está falando ou que eu estou falando é uma verdade? Aí nós temos que fazer o quê? Fazer como os bereanos fizeram. O que eles fizeram? Eles foram consultar, está lá no livro de Atos, eles foram consultar a palavra do Senhor para ver se aquilo que estavam falando era uma verdade. Porque hoje estão falando aí em pregações aí que você pode pegar a fitinha, que você põe uma camisa e você está curado, e que você espalha sal grosso e toma copo d'água e que você está curado. Mas aonde que está escrito na Bíblia todas essas coisas? Está aqui na Bíblia? Tá? Essas coisas que eu falei?
Nada disso está aqui. Desses escândalos todos que falam por aí, as únicas coisas que a gente sabe é que os aventais, né? Os aventais de Paulo, de Pedro, as roupas, né? As roupas eram colocadas sobre as pessoas e através das roupas as pessoas recebiam a unção, recebiam a cura através das roupas. E isso está aqui na Bíblia, isso aqui está na palavra do Senhor. Então a gente precisa saber o que é que está escrito na palavra, se é uma verdade ou não, porque o Senhor ele fala assim, o que também? Que eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então o pastor Daniel, a igreja Comunhão e Adoração, não é o caminho. Quem é o caminho, quem que é? É Cristo. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser através de mim. Através de quem? Cristo, através do Senhor Jesus. Então não é, fala para o seu irmão, igreja não salva ninguém. Às vezes achamos, né, que igreja salva alguém, mas igreja não salva ninguém. Então a primeira verdade que nós vamos conhecer, o que é? Que tudo tem um tempo determinado. Para tudo há um tempo determinado e nós sabemos onde está falando a respeito do tempo. Aonde que fala a respeito do tempo? Tempo do Senhor. Eclesiastes capítulo 3. Eclesiastes 3. Tudo, essa é a primeira verdade, tudo tem um tempo determinado. Podemos ler? Eclesiastes 3, do 1 ao 8. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de se abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz, tempo de trabalhar e tempo de congregar, tempo de se reunir e tempo de se afastar. Para tudo há uma ocasião certa embaixo do céu. Para tudo há uma ocasião certa. E aí a gente precisa aprender a respeito do que diz o tempo, precisamos entender qual que é o nosso tempo e qual que é o tempo de Deus. Qual que a gente quer sempre resolver? A gente quer sempre resolver as coisas com o tempo de Deus ou com o nosso tempo? Com o nosso tempo. E aí nos falta o que então? Paciência. Olha para o seu irmão e fala, paciência. Falta paciência. Não sabemos esperar o tempo de Deus, o tempo do Senhor agir sobre as nossas vidas, agir sobre em alguma ocasião, porque tem alguma coisa, alguma situação que nós estamos esperando há tanto tempo. Agora, tanto eu quanto você, nós podemos reduzir o tempo ou aumentar o tempo. Nós podemos. O Senhor é o Senhor do tempo. Mas eu e você, nós podemos reduzir esse tempo do Senhor trabalhar nas nossas vidas, ou podemos aumentar esse tempo. Porque o Senhor olha para nós e vê se estamos prontos para receber algo. Ele olha e fala, não é tempo ainda. Ele olha de novo e fala, não é tempo ainda. Poxa, meu filho agora está me obedecendo, está fazendo isso, está fazendo... Agora é o tempo. Agora é o tempo. Então, para que haja o tempo do Senhor, para que o tempo de Deus se diminua, e a gente não
não fique impaciente, nós precisamos fazer o quê? Obedecer, fazer aquilo que o Senhor nos orienta, ter paciência e esperar. Primeiro, obediência, e segundo, saber qual que é o tempo do Senhor. Senhor, eu aguardo o seu tempo, seja feita a sua vontade. Mas nós queremos as coisas no nosso tempo, não queremos esperar o tempo de Deus. Então, tudo tem um tempo determinado. Em primeiro lugar, a gente tem que ter paciência e precisamos aprender a esperar. Lá no livro de Salmos 40, o verso 1. 40, verso 1. Abriu aí, Du? Que eu deixei para você. 40, verso 1 diz o quê? Alguém abriu aí? Coloquei toda a minha esperança no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Então, paciência e esperança, saber esperar no Senhor. Então, coloquei toda a minha esperança, coloquei toda a minha confiança em quem? No Senhor. Coloquei a minha confiança, a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Coloquei toda a minha esperança no meu amigo. Já pensou? Você vai e fala para o amigo, fala para a amiga, e compartilha aqui, compartilha lá, e compartilha no Facebook para ver se alguém vai falar alguma coisa e vai te dar alguma palavra de sabedoria para a sua vida. A sabedoria humana não é nada. A sabedoria divina, sim, é tudo para as nossas vidas. Por isso nós temos que confiar no Senhor. Por isso nós precisamos esperar no Senhor. Precisamos ter perseverança. Lá no livro de Romanos 5. Romanos 5. Já abriu ali. Romanos 5. O verso 3 e o verso 4. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Porque sabemos que a tribulação produz o quê? Perseverança. O próximo. E a perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. Em quem está a sua esperança? Em quem está a sua esperança? No Senhor. Então, tudo tem um tempo determinado na face dessa terra. O D aqui, Salmos 37, para que nós possamos entender o tempo do Senhor, qual é o tempo correto, nós precisamos fazer o que está escrito lá no livro de Salmos 37 também. No livro de Salmos 37, ele fala para nós, ele fala assim: entrega o seu caminho. Eu creio que você que está aqui dentro, você que entrou aqui dentro, você já entregou o seu caminho ao Senhor. Então aí ele fala assim aqui, entrega o seu caminho. Entrega o seu caminho, confia nele e o mais ele fará. Primeiro ele fala entrega, depois ele fala confia, depois ele fala o mais ele fará. Aí depois ele não fala daqui 1 dia, 2 dias, ele fala o mais ele fará. E aí nós precisamos entender qual que é o tempo de Deus, qual que é o tempo correto do Senhor agir. Fala para o seu irmão aí, você atrapalha o tempo de Deus. Não é verdade, irmãos? Nós atrapalhamos muito o tempo do Senhor. Tudo tem um tempo determinado. Na letra E aqui diz, quando nós namoramos, certo? E quando nós noivamos. E quando nós casamos, certo?
Mas há uma ordem dos fatos aí. Há uma ordem. Há uma ordem. Porque muitas pessoas acham que assim, que no tempo do namoro é o tempo de estar casado. Fala para o seu irmão, tempo de namoro é tempo de namoro. Bom, todo mundo que está aqui em cima é tudo adulto, não é? Então não tem problema eu falar isso. Fala para o seu irmão, tempo de namoro não é tempo de sexo. Ah, mas na igreja ninguém faz isso. É na igreja que nós precisamos alertar para que não faça. Porque tentação todos teremos. Nós somos tentados. Tentados e arrastados e seduzidos pelo mau desejo que brota dentro. Agora o Senhor não nos permite sermos tentados além do que podemos suportar. Porque junto com a prova, junto com a tentação, Ele faz o quê? Ele dá o escape. Então, você é crente? Crente que vai na igreja ou crente que crê no Senhor e segue a orientação do Senhor? Que tipo de crente que nós somos? Então, ao tempo do namoro, no tempo do namoro não é o tempo de estar casado. Então há uma ordem, namoro, noivado, casamento, aí vem, depois do casamento vem o quê? Está com vergonha, irmão? Depois do casamento aí vem o sexo. Mas aí quando vem na época do casamento, aí perde-se a vontade pelo sexo. Os solteiros que estão ouvindo, pode ouvir dos casados aqui que isso é uma verdade. É uma verdade. Quando é solteiro, tem tanto fogo, depois que casa, o fogo diminui, né? Mas nós não estamos falando sobre isso, nós estamos falando sobre tempo. Não vamos entrar nessa parte aí. Amém, amados? Amém? Dentro ainda de tempo para saber qual que é o tempo de Deus, qual que é o tempo certo aguardar o tempo correto de Deus agir, dentro ainda dessa verdade que nós não podemos esquecer. Se nós andarmos, olha que importante isso, se andarmos no relógio de Deus, não nos perderemos. Se andarmos no relógio do Senhor, nós não nos perderemos. Amém? A segunda verdade que nós precisamos entender e não podemos esquecer: uma escolha errada pode trazer consequências irreparáveis. Quem já fez alguma coisa aqui que trouxe uma consequência irreparável? Eu já fiz, pastor Jorge, irmão ali, todos nós fizemos algumas situações que trouxe uma consequência irreparável, que não tem mais como você retornar. Um exemplo, vamos dar um exemplo. Uma pessoa cai em adultério, está casado. Caiu em adultério. A pessoa com que ele cometeu o adultério ficou grávida. E aí? Isso é uma consequência. Ainda que haja o perdão por parte da esposa, a consequência é irreparável. Porque não vai tirar o filho, né? Porque se tirar o filho, vai continuar uma consequência mais irreparável ainda. Entendeu? Então, uma escolha errada pode trazer consequências irreparáveis. E aí tem um exemplo do nosso irmão Jonas. Muita gente conhece essa passagem aí do homem que foi engolido pelo peixe. Quem que não conhece essa parte, né, de Jonas? Jonas, o Senhor ele falou para Jonas: vai para Nínive,
para poder pregar o arrependimento, para que aquela cidade venha a se converter dos seus maus caminhos. E aí ele pegou o barco em direção para onde? Para Tarsis. Ele não foi para a cidade. Olha, Daniel, vai lá para São Mateus para pregar o arrependimento lá em São Mateus, lá no Jardim Colonial, né, que é um bairro depois de São Mateus. Aí eu falo, não, vou para Moca. Né? Foi assim que Jonas fez. Foi no sentido contrário, no sentido oposto. E aí ele estava no barco e aquele povo que estava com ele ali no barco começou a sofrer as consequências por causa da ação de quem? De Jonas. Então, às vezes, as pessoas que estão ao nosso lado também sofrem as consequências por esses erros e por essa escolha errada que a gente fez na nossa vida. Olha para o seu irmão e fala, você fez a escolha certa de estar nessa manhã aqui. Você fez a escolha certa de estar aqui nessa manhã, aleluia. Então Jonas, mas nós temos um outro camarada também que eu falei a semana passada, lembra que eu falei de Sansão? Ele fez uma escolha, lembra que eu falei? Ele fez uma escolha. Qual a escolha dele que ele fez? Ele fez uma escolha de sair com Dalila. Então largou o povo de Deus lá e foi se prostituir com Dalila, que era lá do povo lá dos filisteus. Essa escolha errada dele trouxe consequência irreparável? Trouxe a escravidão e a morte dele. Então, uma escolha errada pode trazer uma consequência muito irreparável. Judas, o que aconteceu com Judas, irmãos? Pode falar o que aconteceu com Judas. Judas traiu Jesus. E aí, qual foi a consequência da traição? Morte como? Suicídio. Consequência irreparável. Vai trazendo sobre a sua mente aí algumas escolhas que você fez e você pagou um preço muito alto. Quando eu estava preparando essa palavra aqui, eu comecei a lembrar de algumas escolhas que eu fiz errado. Algumas escolhas que eu fiz errado. E aí eu paguei um preço pelas escolhas erradas. E pago até hoje. Ah, mas o Senhor já levou sobre si os pecados? Já sim, porque um ladrão, ele faz uma escolha, eu vou roubar um carro, vou roubar uma situação qualquer, ele é pego, e aí ele vai para a cadeia, e aí lá dentro da cadeia ele ouve a palavra de Deus e ele se arrepende. Ele sai da cadeia? Ele sai da cadeia, igreja? Ele continua preso. Ele se arrependeu? Se arrependeu. Mas a consequência do crime dele vai deixar ele fechado. Consequência irreparável da escolha errada. Temos um outro exemplo aqui do filho pródigo. O filho pródigo, a gente fala bastante do retorno do filho pródigo, né? Sempre prega a respeito do retorno. Mas quando o filho pródigo ele fez uma escolha em largar o seu pai, em largar a sua família, em querer os seus bens, né? Metade dos seus bens, e partir e ir embora, essa escolha foi uma escolha certa? Foi uma escolha irreparável para a vida dele. Porque lá fora ele acabou com os seus bens, lá fora ele se prostituiu, lá fora ele passou fome. Filho pródigo. Vamos falar desse filho pródigo um pouquinho mais para frente. Escolha errada compromete o projeto de Deus em nossas vidas. Porque como que compromete o projeto de Deus em nossas vidas? Como é que compromete isso? Deus não é soberano? É.
Mas se você está indo pelo caminho correto, então aí o projeto de Deus, ele está se concretizando sobre a sua vida. A partir do momento que você escolhe um outro caminho, o Senhor, ele fica esperando você retornar no caminho dele e dar sequência no caminho em que você iniciou lá atrás. Então nós paramos o projeto de Deus. Lembra que eu falei sobre tempo no primeiro? Então nós paramos o tempo e paramos agora o projeto de Deus. Por quê? Pela escolha errada que nós fizemos. Fala para o seu irmão, faça a escolha correta. Em nome de Jesus. Então a escolha errada compromete o projeto de Deus em nossas vidas. Provérbios 14, o verso de número 12, diz assim que há caminhos que parecem direito, mas o seu fim é sempre a morte. Deus tem que ser Senhor das nossas escolhas. Deus, ele tem que ser o Senhor das nossas escolhas. Estou fazendo uma escolha, eu estou então fazendo a escolha consultando o meu Deus, consultando o Senhor. Senhor, o Senhor está de acordo com essa escolha que eu estou fazendo? E assim o Senhor, ele vai te orientar para que você não faça uma escolha errada, uma escolha irreparável na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Então Deus tem que ser o Senhor das nossas escolhas. Lá no livro de Salmos, o 23, o verso 2, ele diz o quê? Ele diz lá nos Salmos 23, guia-me. Ele fala assim no 23, o verso 2, fala assim, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. É assim? Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Uma outra versão. E ele nos guia. Verso 3. Vê o 3. Passa para o 3, Du. Isso. Restaura-me o vigor. Guia-me. Isso. Verso 3. Guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Então, quando nós pedimos para o Senhor nos guiar, o que Ele tem aqui para nós, o que é? Um caminho justo. Um caminho de justiça para as nossas vidas. O que Ele tem para nós, meu irmão, o que Deus tem para nós, é bom, é perfeito e é agradável. É o que Ele tem para essa igreja, é o que Ele tem para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. E aí nós temos alguns exemplos de escolhas corretas, né? Porque o homem, ele pode ser tentado. Ele pode ser tentado, sim, ou a mulher pode ser tentada, sim. Mas nós temos um exemplo muito clássico na palavra de Deus, que é o exemplo de José. José, quando ele foi tentado, né, pela esposa de Potifar, ele caiu na tentação com a esposa. Ele governava a casa e tudo que tinha na casa, ele que cuidava. Só que a esposa também queria que ele cuidasse dela, de outras formas, né? Mas era só o seu esposo que poderia cuidar da sua esposa. E aí ela agarrou ele, e quando ela agarrou ele fez o que? Ele ficou? Não, ele deu linha, ele fugiu. E ele pagou um preço por causa disso, foi preso. Mas essa escolha correta que ele fez, de fugir da aparência do mal, de fugir da tentação, trouxe para ele o que lá na frente? O projeto grande de Deus, ele se concluiu sobre a vida de José. E aí ele veio a ser governador. Então nós temos esse exemplo de José, quando foi tentado, ele fugiu. Então nós também somos tentados aqui fora. Nós somos tentados. E temos a escolha de ficar ou de fugir. O que é que você vai escolher? Qual será a sua escolha?
E um outro exemplo que nós temos também da escolha correta de Jesus. Jesus, quando ele foi tentado no deserto, Jesus ele foi impulsionado pelo Espírito ao deserto. E lá no deserto ele teve fome, lá no deserto ele ficou 40 dias sem comer e sem beber. E ainda fala que ele teve fome. E quando fala que ele teve fome, aí o diabo veio tentar o Senhor Jesus. E aí o Senhor Jesus, ele começou a responder para Satanás, tudo que Satanás falava, Jesus ele respondia, escrito está. Aonde? Na palavra. De acordo com a palavra do Senhor, está escrito, não tentarás o Senhor o teu Deus, não coloque o Senhor o seu Deus à prova. Está escrito na palavra. Jesus ele conhecia a palavra. Então Jesus ele tinha como se defender nos momentos difíceis, nos momentos das tentações. Pergunta para o seu irmão, você conhece a palavra? Terceiro ponto. Terceira verdade que não podemos esquecer. Terceira verdade que não podemos esquecer. Deus jamais desiste de você. Deus jamais desiste de você. Aleluia. Isso é uma verdade para as nossas vidas, irmãos. Ele não desiste de nós. Ainda que andemos passeando por aí por um tempo, ainda que fizemos algumas coisas que desagradou o Pai, ainda que tenha, acontecido e ficado um espaço de tempo muito grande entre você e o Pai, Ele não desiste de você. Ele não desiste de nós. Ele não desiste de nós. Nós fomos criados para louvor, nós fomos criados para o louvor e glória dele. Lá no livro de Efésios 1, você vai abrir junto comigo, Du? Efésios 1, abre aí, por favor. O verso 5, 6 e o 12. O verso 5 diz assim: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. O verso 6, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. O verso 12, a fim de que nós, os que primeiros esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Aleluia. Aleluia. Fala para o seu irmão, você é para louvor e glória do nome do Senhor. Aleluia. Para louvor e glória do nome do Senhor Jesus. Ele investiu o que tinha de mais precioso em nós. Lá no livro de João 3, o verso 16 diz o quê? Porque Deus tanto amou o mundo, de tal maneira, que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Mas tenha a vida eterna. Aleluia, aleluia. Não merecemos, nós não merecíamos, mas nós precisamos. Lá em Efésios 1, o verso de número 7. Efésios 1, verso 7, volta aí. Nele quem? Em Jesus. Em Jesus, nós temos a redenção
dos nossos pecados por meio do quê? Do seu sangue. O perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Diz o Senhor para as nossas vidas. Diz o Senhor para as nossas vidas assim: estou à porta e bato. Estou à porta e bato. O Senhor, Ele nos dá uma segunda oportunidade. Ele nos dá uma segunda. Se ficarmos vivos, Ele ainda dá uma terceira, quarta, se estivermos vivos, porque dependendo do tempo em que ficamos afastados, dependendo das escolhas que fizemos errada, escolhas irreparáveis, nós podemos, essas escolhas ou esse tempo pode nos levar à morte física. E se estivermos afastados do Senhor nessa morte física, quem vai te julgar é o Senhor, não sou eu. Mas o Senhor, Ele nos dá uma segunda, nessa parte que fala aqui, que Deus não desiste de você, Ele dá uma segunda oportunidade para nós. Ele dá mais uma chance para nós. E aí tem um exemplo, que eu falei, o exemplo de Jonas. Cadê o Juninho? Pode subir, João. Tem o exemplo de Jonas, que eu falei, que Jonas, o Senhor, Ele falou para Jonas ir para onde mesmo? Para Nínive. E aí Jonas foi para onde? Para Tarsis. Então o Senhor falou, vai para um bairro, vai para uma cidade, ele foi para uma cidade contrária a que o Senhor havia dito. Mas o que aconteceu com Jonas? Lá dentro do barco, em meio à situação que estava acontecendo, aquele apavoro todo que estava acontecendo dentro do barco, o barco balançando e o povo quase, morrendo todo mundo, o que fizeram com Jonas? Pegaram Jonas e arremessaram Jonas no mar. E Jonas, ele foi engolido por um grande peixe, não foi isso? E aí Jonas, esse peixe que engoliu Jonas, deixou ele em que cidade? Na cidade de Nínive. Então o Senhor deu uma segunda oportunidade para que ele falasse do Senhor, para que ele pregasse o arrependimento naquele lugar. No nosso meio tem pessoas precisando de uma segunda oportunidade. E hoje é o dia dessa oportunidade. É hoje. É hoje que o Senhor está te dando essa oportunidade. Um outro exemplo muito bom que eu já falei agora há pouco foi o exemplo de quem? Do filho pródigo. Não foi? O filho pródigo, ele fez uma escolha irreparável. E ele foi embora. Mas, diante dessa escolha que ele fez, que trouxe só destruição para a sua vida, ele lembrou da casa do pai. Ele lembrou que tinha alimento na casa do pai. Ele lembrou de como era bom estar nos braços do pai. Ele lembrou. E aí o que ele fez? Ele retornou para os braços do pai. E quando ele chegou na casa do seu pai, ali ele foi escorraçado, meu irmão. Ele foi jogado para fora. Não vem aqui porque eu já te dei a sua parte. Não entre aqui. O Senhor o recebeu. O pai dele o recebeu. O pai dele recebeu ele, colocou uma capa nele, abraçou ele, colocou um anel em seu dedo e fez uma festa para ele. E da mesma forma o Senhor faz conosco, quando nós retornamos para os braços do Senhor, quando nós reconhecemos os nossos erros e quando nós retornamos para o Senhor, Ele nos perdoa e Ele prepara assim um banquete para as nossas vidas. Amém, amados? Ele não desiste das nossas vidas. E foi
nesse momento que eu lembrei desse louvor que nós vamos cantar agora, que o pessoal do louvor vai cantar agora. Ele falou para esperar só um pouquinho de tempo. Ele não desiste das nossas vidas em nenhum momento. Ele não desistiu. Nós temos vários exemplos aqui de pessoas que ele não desistiu. Eu tenho vários exemplos aqui na igreja de que ele não desistiu. E quando a pessoa retornou, ele recebeu com os braços abertos. E ele coroou, ele presenteou. Ele não desiste das nossas vidas. Ele não pensa, ele nem lembra da escolha errada que você fez. Das escolhas erradas que nós fizemos lá atrás. Mas nós aprendemos nessa manhã o que aqui? Sobre o tempo de Deus, que não é o nosso tempo, sobre a escolha irreparável que às vezes nós fazemos, e nós ouvimos aqui também que Ele não desiste de nós, independente do que fizemos de errado lá atrás. Ele fala para você assim: retorne para os meus braços de amor. Amém? Se você quiser se colocar em pé, fique à vontade. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar.
Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste. É Jesus. É Senhor. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi tão grande assim. Ele não desiste. Feche seus olhos aí, meu irmão. Feche seus olhos. Em nome de Jesus. Oh Deus, a sua palavra, Senhor, a sua palavra veio, Deus, falar conosco nessa manhã. Te agradecemos, Senhor. Te agradecemos. Eu sei, Senhor, o seu Espírito, sim, nos revela, Senhor. Eu sei que no nosso meio, Senhor, há pessoas que estavam tão distantes, Senhor. E nesse momento o Senhor falou através da sua palavra que essa pessoa, Senhor, nessa manhã venha receber, sim, esse abraço, Senhor. Venha receber, Senhor amado, o seu carinho, a sua unção, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que essa vida, Senhor, venha receber, sim, a libertação, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Papai de amor, eu peço a Ti, Espírito Santo de Deus, continua, Senhor. Continua trabalhando, continua, assim, movendo as águas, Senhor amado, a favor, Senhor, dessa vida, a favor das nossas vidas, Senhor. Sabemos, Senhor, que nós, Deus, nós sabemos que nós, Senhor, que nos afastamos de Ti, Senhor. Nós sabemos que nós, Senhor amado, pegamos algum caminho, Senhor, que não era o caminho que o Senhor queria que nós pegássemos, Senhor. Nós que andamos, Senhor amado, por onde o Senhor não queria. Ah, Pai, mas o seu amor é tão grande, Senhor, e o seu amor nos alcançou, Senhor. O seu amor nos alcançou, o seu amor nos trouxe de volta, Senhor amado, a vida, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, nos fortalece, Senhor, em nome de Jesus Cristo. E nos momentos, Senhor, de escolha, Senhor amado, quando tivermos que fazer escolha, Senhor, que possamos lembrar da sua palavra, Senhor. Que possamos lembrar da sua palavra, Senhor, que nós precisamos consultar o Senhor das nossas vidas, Pai, pois o Senhor tem o melhor, Deus, o Senhor tem o melhor, o que vem de Ti é o melhor, Senhor, para as nossas vidas, Pai. Que as nossas escolhas, Senhor, venham a ser, Senhor amado, as suas escolhas para a nossa vida, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, sabemos, Deus, que o Senhor não desiste, Pai. O Senhor não desiste de nós, não desiste. Ele não desiste de você, Ele não desiste de mim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste. Obrigado, Jesus.